Próxima questão, galera, questão de número 18. Uma fonte sonora A que emite um som de frequência constante e o observador B estão próximos um do outro e movem-se lentamente de acordo com as equações temporais no plano XY mostradas abaixo. Considerando que a fonte sonora imita um som de frequência constante, a frequência percebida pelo observador dentre as opções é desprovida de efeito Doppler quando o instante t for igual ao quê? Então, volta para mim. Galera, o que ele está pedindo é que você não tenha efeito Doppler. Para isso acontecer, a velocidade relativa entre os dois, o A e o B, tem que ser igual a zero. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Como que eu tenho são as posições em x e y de ambos em função do tempo, a gente vai montar a distância entre eles em função do tempo e depois vai ver o que eu faço após isso. Como é que da distância eu chego em alguma coisa que vai me dizer que esse efeito Doppler é nulo, ou melhor, que a velocidade relativa entre eles é igual a zero. Então, primeiro vamos lá. Se eu tenho, no caso, o x e o y de dois pontos, como é que eu acho a distância entre eles? Você usa aquela velha e já batida fórmula de que a distância é dada por xa menos xb ao quadrado com ya menos yb elevado a 2, ok? E aí, você vai ter então o quê? Substituindo então aqui, ó, fica aqui pra gente. Repara, quando eu fizer esse x menos esse, o log que aparece em ambos já vai cortar. Você vai fazer um x menos o outro. Ao fazer um x menos o outro, isso menos isso, você elimina e fica cosseno menos menos seno, o que vai dar cosseno mais seno. Ok? Além disso, você vai ter o que agora aqui? Na parte do y, quando eu fizer 2t mais 3 menos 2t menos 1, o 2t que é comum aos dois também vai sumir. Então esse 2t que está aqui em ambos acaba sendo eliminado. Vai ficar apenas 3 menos menos 1, que é a mesma coisa que 4. Isso tudo ao quadrado. Logo a distância entre o A e o B, ela vai ser dada pelo quê? Ó? Você vai ter então aqui que essa distância entre A e B fica então cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado mais 2 vezes seno vezes cosseno. Então, cosseno ao quadrado com seno ao quadrado, a gente sabe que é a relação fundamental que é igual a 1. E o 2 seno vezes cosseno, a gente sabe que é a mesma coisa que o seno de 2t, tá? Logo, você vai ter o quê? Mais o 16, né? Que é o 4 ao quadrado. Aqui dentro, isso dá 1. Somado ao 16, fica 17. E aí, a distância entre A e B vai dar 17 mais o seno de 2t. Beleza. O que acontece agora é o seguinte. O que você tem no caso aqui, ó, é que derivar isso em relação ao tempo. Porque derivada disso em relação ao tempo vai ser justamente a velocidade relativa entre eles. Se eu estou medindo a distância relativa entre eles em função do tempo, ao derivar em relação ao tempo, a distância da velocidade. E se é a distância relativa que eu estou derivando, a derivada resultante é a velocidade relativa, tá? Então, como é que eu derivo isso daqui? De repente, fica mais visível e melhor para muita gente se eu escrevo isso como 17 mais seno de 2t, tudo isso elevado ao meio. Porque ao derivar, o que vai acontecer? Esse o meio vem para frente, e aí eu vou ficar com o novo expoente como um seno 1 meio menos 1, e ainda, por regra da cadeia, tenho que derivar quem está aqui dentro, tá? Então você vai pegar e vai fazer o quê, meu querido? Pega então aqui, e aí você vai ter o quê? O meio vem para frente, isso agora é a velocidade relativa entre A e B. O meio vem para frente, a parte do 17 mais seno de 2t fica elevado a menos meio, e a derivada do seno de 2t vai dar o quê? Derivada do seno é cosseno, e derivada de 2t é 2, que tem que fazer a regra da cadeia, ou seja, derivar isso daqui e depois derivar isso dali, tá? O 17 é constante, a derivada é zero, o seno, a derivada é cosseno, e ainda tem um vezes 2 finalzinho ali, por causa, né, do 2t que eu estou derivando e está resultando num 2 sozinho.
Só que esse 2 sozinho vai cortar com 2 na frente lá do meio. E aí, no final das contas, como elevar a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre aqui o elevado a meio, né? Você inverte, joga ele para baixo, troca o sinal. No final, a velocidade relativa vai dar isso daqui, ó. Cosseno de 2t sobre 17 mais seno de 2t elevado a meio, que é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada, como preferir. E aí, foi o que eu te falei. Para que não role o efeito Doppler, essa velocidade relativa tem que ser igual a zero. E como que essa velocidade relativa vai ser zero? Se o numerador disso for zero. Para essa fração ser zero, só importa que o numerador se anule. O denominador, cara, não vai acontecer nada com ele. Se fosse o valor que anulasse o numerador e o denominador, aí daria um problema, né? Ia dar uma indeterminação, eu ia ter que trabalhar em cima disso para ver se dá para resolver ou não. O que acontece em muitas questões do IME e do ITA. E às vezes ele pergunta uma coisa que não tem resposta. E tá lá, não tem resposta. Na discursiva também, não tem resposta, você responde. Tá? Sem medo, isso acontece. Agora aqui não. Aqui, nesse caso, basta que isso aqui seja igual a zero. E na primeira volta, por exemplo, ou de forma genérica, onde que o cosseno ele é igual a zero? O cosseno ele é igual a zero quando você tem que o ângulo é da forma π sobre 2 mais kπ. Que aí pega lá em cima e lá embaixo, que são os pontos onde o cosseno dá zero. Aí você vai ter aqui 2t igual a π sobre 2 mais kπ, ou ainda t igual a π sobre 4 mais kπ sobre 2. Dentre as opções que tem para marcar na prova do IME, você vai ver que se eu colocar aqui o k igual a 1, a gente acha o 3π sobre 4. Que ele quer, dentre as opções que ele apresentou para você marcar, qual é aquela que corresponde a algum t em que isso ocorra. São vários, são infinitos, né? Cada k que eu jogo ali é um valor diferente. E de todos que tem ali para você marcar, o que tem em 3π sobre 4 é o que vai ser a nossa resposta. Beleza, galera? Tira o seu print aí, vê se está tudo bem e vamos seguir. Não esquece de você estudar, caso você não saiba nada sobre esse assunto ou tenha se sentido fraco no mesmo, que é a parte de efeito Doppler. O Extensivo Enem do Fábrica D conta com o mais completo curso de humanas do mercado, com aulas teóricas e uma quantidade de exercícios que você certamente nunca viu. E tudo isso por apenas R$ 9,90 ao mês. Não tem desculpa. Quer aprender? Venha para o Fábrica D. O seu futuro é brincadeira? Passar pro IME e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D.